ligue de madrugada para mim, pode me acordar, não tem problema nenhum. Mas contanto que seja o caso de urgência e de emergência. Fora disso, eu não vou sair de casa para atender um consumidor que está simplesmente fazer uma consulta. A consulta ele pode fazer como está na norma da Agência Nacional, que até 21 dias poderá ser marcado. Agora era isso que eu ia perguntar. Não ligou alguém, de repente, com um caso muito absurdo para o telefone do senhor, que não valesse a pena? Algum caso mais engraçado, não? Não, nós tivemos um caso de um consumidor que estava com marca-passo e havia rejeição. E já fazia um ano que ele estava tentando fazer a substituição e o plano estava se negando. E quando nós chegamos até o plano, o estabelecimento estava fechado, dizendo que o funcionamento de atendimento ao público era até 1h da tarde. Nós pedimos para que abrisse a porta, já que estava tendo funcionamento interno e nos foi negado. Nós, dessa vez, tivemos que chamar realmente a polícia para que a gente pudesse continuar com a fiscalização. E o plano imediatamente atendeu a solicitação do PROCON, porque sabia que a multa ia ser muito pior, né? É verdade. E aquele paciente estava correndo risco. Pois em apenas 15 dias, Danilo, eles providenciaram um novo marca-passo que custou mais de R$120 mil e o paciente está aí rindo, né, feliz da vida, mas não pode a gente deixar, como a governadora mesmo disse, de atender esse consumidor, que é prioridade, não só aqui na capital, mas em todo o estado. E um caso importante também de saúde, né, que poderia prejudicar ele bastante. Agora, doutora Ken, com relação ao comércio da cidade também, que é um ponto aí de muitas reclamações, deve dar também muitas denúncias para o PROCON. Como é que o PROCON tem feito aí para fiscalizar o comércio da cidade, as grandes empresas, para evitar abusos, evitar erros também junto aos clientes? Foi outra dificuldade que nós tivemos quando assumimos o PROCON, pois o comércio em geral, né, estava sem defesa do consumidor praticamente. Então, quando nós assumimos e começamos a exigir das empresas o que está no código, simplesmente o que está na lei, Danilo, nós não pedimos nada mais do que isso. E houve uma reação das empresas em negar. Então, houve bastante fechamento, apreensão de produtos, condução de gerentes de lojas para a delegacia, para os procedimentos de TCOs. E as empresas entenderam que o PROCON poderia ser um grande parceiro dele e não um inimigo. Eu sempre digo, nós não somos contra os empresários nem contra as empresas, nós somos um órgão de defesa do consumidor, estamos defendendo ao consumidor. Tanto que hoje eu tive uma feliz reunião com o CDL e o PROCON vai estar onde há CDL no estado do Rio Grande do Norte, fazendo uma palestra para os empresários, para eles entenderem o direito do consumidor, poder atender melhor os seus consumidores, que afinal de contas são seus clientes, é quem geram suas riquezas, é quem lhe dão lucro. Então, tem que haver, na verdade, uma parceria, né, do PROCON com as empresas. Nós conseguimos mudar esse pensamento do empresariado do Rio Grande do Norte e dizer a eles que defender o consumidor é melhorar a economia do Estado. Então, se ele tiver um bom atendimento ao consumidor, tiver um feedback, uma resposta imediata ao consumidor, ele vai ter a fidelidade do seu cliente e não com cláusulas abusivas, como na maioria dos contratos de telefonia ou de TV por assinatura, é uma cláusula de multa, que essa cláusula é abusiva, o consumidor não deve pagar, deve procurar o PROCON, na hora de cancelar um produto, um serviço de telefonia ou um serviço de TV por assinatura, procurar o PROCON para que a gente exclua essa cláusula dessa multa, porque ele não tem obrigação nenhuma de pagar. Então, essa relação do PROCON, que é um órgão do Estado, quem regula essa relação está lá. Tem que ficar, lógico que a favor sempre do consumidor, tem que estar defendendo os direitos do consumidor, né? Mas também a gente tem que buscar o fornecedor, o comerciante, o empresariado, para que ele entenda que se ele atender melhor o consumidor dele, ele vai ter o retorno desse consumidor e que vai voltar várias vezes à sua empresa. Ao contrário de que se ele prestar um mau serviço, além dele perder o cliente, ele vai receber a multa do PROCON e vai receber as sanções previstas no código, que poderá chegar até o fechamento do seu estabelecimento. Agora, quais são os erros mais comuns aí do pessoal que trabalha com comércio, que pode acabar gerando problemas com o PROCON ou com a Justiça, doutora? Há muita dúvida com relação a preço, visibilidade de preço, no cartão, à vista, não sei o quê. Como é que o senhor... O grande problema, Danilo, é a precificação, está lá no código, lá bastante claro, tem que ser de forma clara, que o consumidor tenha uma compreensão rápida. O consumidor não está obrigado a fazer cálculo, fazer soma, ver o percentual de juros, tem que estar lá bastante claro o juro ao mês, juro ao ano, o valor da parcela, quantas parcelas são, o total a prazo e o total à vista, para que ele veja ali, as letras, os números têm que estar do mesmo tamanho. O que é que o comércio peca? Bota
o valor, desconto, o valor enorme da parcela e o valor bem miudinho, bem pequeno, quase ilegível do total dos juros ou o total daquele valor. Isso já está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Mas o principal problema de reclamações dos consumidores quando se trata de produtos é na garantia. Então, as empresas, principalmente os fabricantes, se negam a substituir o que está estabelecido no artigo 18 do Código de Defesa, que eles têm 30 dias para resolver a questão do defeito, né, daquele produto. Eles ultrapassam esse prazo, esse período, e o consumidor passa a ter direito à restituição do valor que foi pago, corrigido monetariamente, né, a substituição do produto ou abatimento proporcional. A escolha é do consumidor e eles se negam sempre. Então, o PROCON tem ido a esse estabelecimento, exigido o cumprimento disso, e caso não seja atendido, né, essas pessoas serão conduzidas, como sempre passaram a ser, a partir de 2011, a delegacia para responder pelo crime que ele cometeu. Produto vencido, produto estragado, não cumprimento da oferta. Tem estabelecimento que ele faz uma oferta de um produto, vou dizer até aqui, uma poltrona dessa. Ele anuncia na televisão, no jornal, e quando o consumidor chega lá, a mercadoria não tem. Ele diz que já acabou o estoque. Muitas vezes aquilo ali é só para chamar o consumidor até aquele estabelecimento. Ele está obrigado a fornecer aquilo que ele ofertou. E se ele não fizer, ele terá que ser conduzido à delegacia para responder criminalmente. É um TCO, tem empresa aí, gerente, que já pediu inclusive mudar de setor, porque já está respondendo a tanto TCO, que não vai ter mais nenhum benefício daquela negociação no juizado especial, ele vai ter que responder até o final, que era pagar a prestação em cesta básica ou um trabalho comunitário. Então, com isso, o PROCON conseguiu conscientizar, mesmo de forma coercitiva, como o PROCON pode fazê-lo, que o fornecedor disse aí, peraí, eu vou ter que resolver as questões dos consumidores, né? E atender a demanda do consumidor, e eles inconscientemente passaram a verificar que é melhor atender, que ele vai ter o consumidor satisfeito e voltando ao seu estabelecimento. Então, essa relação é importantíssima, mas eu digo sempre que a educação para o consumo é que vai fazer com que a gente melhore ainda mais essa relação em todo o estado do Rio Grande do Norte. Agora, tem dado tempo, doutor, a gente falou aqui tanto assunto, tem dado tempo do PROCON e do senhor estar em todos, atender a todos esses chamados da população? A gente está tentando modificar o PROCON do estado do Rio Grande do Norte. A governadora Rosalba Ciarline se sensibilizou com as ações do PROCON, autorizou já a construção de uma nova sede do PROCON, né? Estão em estudos, né, na Secretaria de Infraestrutura, o local, o projeto arquitetônico, como também nós já encaminhamos a um projeto-lei para transformar o PROCON de coordenadoria para autarquia. E aí a gente passará a ter autonomia financeira, administrativa, nós teremos quadros próprios, que hoje todos os funcionários do PROCON são cedidos de outra secretaria, e aí sim a gente daria um salto enorme na defesa do consumidor do nosso estado, inclusive com a criação da Escola Estadual de Defesa do Consumidor, que o papel principal do PROCON, as pessoas não sabem, mas é a educação para o consumo. Então, se a gente conseguir levar ao consumidor, levar ao cidadão, que ele tenha conhecimento dos seus direitos, né, ele vai passar a exigir mais e as empresas vão passar a atender mais a esses consumidores. Então, esse é o papel principal do órgão. Fiscalizar e atender ao consumidor é importante, sim, mas mais do que isso, o PROCON precisa fazer as ações coletivas para que atinja a coletividade e não o indivíduo que vai ao PROCON reclamar. Esse é o objetivo e esse é o que nós estamos buscando no PROCON do estado do Rio Grande do Norte. Nós esperamos que a governadora já autorizou a que a gente dê prosseguimento a todas essas ações e que a gente possa concluir até o final do ano de 2014, né, com essas implantações novas para o PROCON do estado. Bem, doutor Aquém, infelizmente nosso programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer aqui o senhor e pedir para o senhor explicar ao pessoal como é que eles podem entrar em contato com o PROCON, caso precise, né? Tem duas formas, Danilo. Você entra no site para fazer a reclamação até pelo próprio site, que é procon.rn.gov.br, ou liga no 3232-6773, que é o setor de fiscalização, ou no telefone que eu já dei, aquele meu, 8875-5626, que eu teria o enorme prazer em atender a todos. Obrigado novamente pela presença, doutor. Agradeço a você, Danilo. Muito bem, o programa Pensando Bem vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!
TV Câmara, 10 anos da TV do Povo de Natal.